cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Distantes, mas não sozinhos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês. Todas as minhas orações em favor de vocês Sempre oro com alegria. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês
irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Feliz 136 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Feliz 136 anos, PIBRJ. Sabe quando você acorda no dia seguinte de um grande aniversário, cansado, mas feliz da vida por tudo que aconteceu no dia anterior? É exatamente assim como nós estamos nos sentindo hoje, primeiro domingo, após a segunda-feira, dia 24 de agosto, uma segunda-feira muito especial para a nossa igreja, quando comemoramos 136 anos. Estamos cansados, mas estamos felizes porque pudemos cultuar a Deus durante todos estes domingos, sabendo que o Senhor tem nos abençoado e tem nos alimentado em tudo aquilo que nós estamos precisando. Um grupo imenso trabalhou durante todo este mês para que você pudesse ser edificado, membro da igreja e também nosso convidado, nossa convidada. A vocês que se dedicaram intensamente, nós queremos agradecer a todos vocês e desejar a você alegria, satisfação no serviço cristão. Pedimos a Deus que cuide, que abençoe, que renove esse desejo no coração de vocês. Quero agradecer ao grupo de edição dos cultos online. Desde que recebemos a tarefa de ministrar a vocês com dons e talentos nas programações dos cultos online há 3 meses atrás, dia 28/5 deste ano, quando o irmão Gandhi, coordenador da SECOM, e o pastor da nossa igreja, nos deram, a mim e a nossa equipe, a responsabilidade de administrar todos esses cultos online. Enquanto estivermos em nossos lares, nós produzimos muita coisa para abençoar você. Raíssa, muito obrigado por aquilo que você fez para a sua igreja, para as nossas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, das 104 peças artísticas que a Raíssa produziu, 89 dessas peças foram dentro do aniversário de nossa igreja. Com sua arte, com sua dedicação, você ministrou a cada um de nós. Muito obrigado. Persiliano, nosso consultor de TI, faz parte da nossa equipe e é ele que ameniza as nossas dúvidas, as nossas preocupações quando temos dificuldades técnicas que não sabemos resolver, problemas com as nossas plataformas digitais. É o Persiliano que nos acalma e que dá a solução que tanto necessitamos. Por fim, ao Felipe, dono da Plugin, a empresa que faz a gestão de toda a edição dos nossos cultos. Muito obrigado, Felipe. Você lá desde o início, pensando nesse projeto, cuidando desse projeto e até hoje, com seus talentos, com seus dons, com as suas várias ideias, seu desafio de servir a cada um de nós, cuidou de todos esses cultos. Muito obrigado por este desejo seu de abençoar a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Só para os irmãos terem uma ideia, desde 28/5, quando a equipe foi formada, como acabei de dizer, até esta gravação, nós já trocamos 4.507 mensagens. Sabe o que é isso? 4.507 mensagens. Soma-se a isso, por exemplo, as atividades individuais de cada membro da equipe. Nós tínhamos as nossas tarefas junto com os nossos parceiros. A minha tarefa com o Felipe produziu
3.416 mensagens só de WhatsApp. Já chega a quase 8.000 mensagens. Se você considerar todas as plataformas e as conversas com todos vocês, músicos da igreja, líderes da igreja, tenho absoluta certeza que nós já passamos de mais de 12.000 mensagens para que estes cultos online pudessem acontecer. Muito obrigado, equipe, Plugin, colaboradores da Plugin, Marcelo, que não conhecemos pessoalmente, mas tem nos abençoado demais. Obrigado, Felipe, e obrigado, Raíssa, e obrigado, Persiliano. Como disse no início, estamos cansados, mas estamos felizes por tudo o que aconteceu nas nossas vidas e por tudo o que aconteceu na nossa igreja. Servir a Cristo não é sacrifício. Vou repetir para você. Servir a Cristo não é sacrifício. Queremos honrar a Deus, queremos honrar a você com os nossos trabalhos. Até quando for necessário, todos online, todos juntinhos. Quando não mais for necessário online, e será breve, tenho certeza, todos juntinhos, todos juntinhos. Tenha um lindo dia, tenha uma linda semana com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Deus escuta a nossa oração. A oração de louvor, de gratidão, a súplica por auxílio, o pedido de perdão. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 65, versos 2 e 3. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Ó tu que escutas a oração, que certeza animadora e convidativa a que todas as pessoas se aproximem de Deus, inclusive aquelas que têm consciência de suas transgressões. É certo que o pecado é empecilho ao relacionamento do homem com Deus. É grave o obstáculo, intolerável ao Senhor, que é santo e não pode suportar a iniquidade, intolerável até mesmo à pessoa que sinceramente deseja adorar a Deus e ter com Ele comunhão. Ainda assim, somos encorajados pelo Salmo a nos aproximarmos do Senhor, porque há solução. Solução que vem do próprio Deus. Diz o verso 3 que se as nossas iniquidades prevalecem, se as nossas transgressões estão presentes quando de Deus nos aproximamos, Ele as perdoa. O perdão de Deus remove a barreira do pecado e restabelece a nossa comunhão com o Senhor, trazendo de volta todas as bênçãos e a alegria que a sua presença proporciona. Deus escuta a nossa oração e atende o nosso pedido de perdão. É isso que faremos agora. É momento de confissão. Senhor, Deus Santo e Pai amoroso, dirigimos a Ti a nossa oração, cientes de que o pecado é empecilho ao nosso relacionamento contigo. Por isso, neste momento, confessamos as nossas culpas e pedimos o Teu perdão. Desejamos andar na Tua presença e honrar o Teu nome em nosso viver. Ó Tu que escutas a oração, perdoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Estamos juntos aqui de casa para comemorarmos os 136 anos da nossa igreja. Participamos de todos os cultos da nossa igreja. Meu nome é Aline Victoria. O meu é Eunice. O meu é Victor. Para sua proteção, fique em casa e tome os devidos cuidados. Pois assim, logo estaremos juntos. E lembre-se, Deus está no comando de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Faça a sua parte e confie nele.
E aí, tudo bom? Eu me chamo Ramon Oliveira, eu sou o coordenador de jovens e adolescentes aqui em nossa igreja. E hoje eu vim aqui para parabenizar você. Sim, você. Você que tem sido uma bênção em nosso ministério. Você que tem nos apoiado, você que tem dedicado o seu tempo, o seu dinheiro, as suas forças, as suas energias em prol desse grande desafio que é cuidar, apoiar, discipular jovens e adolescentes, sobretudo em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo. Caminhando com vocês, mobilizadores de adolescentes e mobilizadores de jovens, eu tenho percebido que, de fato, o reino de Deus é um reino de amigos. É por isso que eu sou grato a Deus pela sua vida, é por isso que eu oro por você, porque eu sei que juntos nós vamos experimentar grandes sonhos de Deus para a nossa igreja e grandes sonhos de Deus para a nossa juventude. Deus é testemunho. Ele sabe muito bem que um vídeo é muito pouco para expressar a gratidão que eu carrego no meu peito para com a vida de vocês. É por isso que hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 58, que Deus deixou a vocês há milhares de anos e hoje eu gostaria de relembrá-los. Que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus te abençoe. Eu tenho muitas saudades de cada um de vocês e eu não vejo a hora dessa quarentena acabar, para que a gente possa estar juntos novamente, experimentando os sorrisos, as piadas, os cultos, enfim, tudo aquilo que eu tenho o maior prazer de viver junto com cada um de vocês. Vocês são bênção na minha vida, vocês são bênção para a nossa igreja e vocês são bênçãos de Deus para o nosso ministério. Fique com Deus. Olá, amada igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É com alegria que hoje eu venho aqui, em nome do Ministério de Educação Cristã, eu, Luísa Pinheiro, coordenadora, quero agradecer a todos que têm nos ajudado, que têm participado, que têm se empenhado, porque nós temos a escola bíblica dominical acontecendo, nós temos aí estudos sendo mandados, temos a parte do site, temos os estudos e resumos, toda a equipe trabalhando para que os estudos, para que o ensino da palavra continue acontecendo. Estamos sim distantes, mas não estamos sozinhos. Então, assim como o apóstolo Paulo, quando estava preso numa prisão domiciliar, que nós também estamos numa prisão domiciliar, escreveu a sua carta aos Filipenses, dizendo que, com alegria, ele lembrava de todos pela obra que tinham no Evangelho. E eu, assim como ele, usando as palavras dele, quero terminar dizendo: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Vamos juntos. A Bíblia diz, Deus diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, presta atenção nisso, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete ouvir dos céus as nossas orações. Então vamos orar pelos irmãos que estão precisando do nosso apoio na intercessão. Vamos orar pelas irmãs Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Diácono Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, o Diácono Israel de Souza, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, José Lino da Conceição. Esses irmãos precisam do nosso apoio e da nossa oração, bem como os irmãos Marlene Chaves, Jefferson Silva, Celi Damasceno, Maria José. Esses 4 irmãos estão
combatendo ferozmente o câncer, nós devemos nos juntar a eles nesse combate. Também oremos pela irmã Celita Alves, o pastor Antônio Manso, Alfredo Pina, também a irmã Nádia, que está cuidando dele, e a Elizabeth Rédua. Elizabeth Rédua é mãe da Nathalie. Nós vamos orar também pelo consolo do Espírito Santo para as famílias enlutadas. Família da irmã diaconisa Nilda Taliba. Nilda Taliba nos deixou semana passada e nos deixou mais pobres, mais tristes, bem como também a irmã Noêmia Figueiroa. Querida irmã Noêmia, ela e suas filhas e sempre estavam presentes aos cultos, uma bênção, e ela nos deixou muito rapidamente. Vamos orar por esses irmãos, também pelo irmão Valdivino Eliodoro de Oliveira, que tem 98 anos, foi membro desta igreja, e também por um amigo nosso chamado João Carlos Nunes, nosso irmão em Cristo. Ele mora em Vitória, mas é natural lá de Colatina, e essa semana recebemos um pedido de oração em favor do nome dele. Eu só quero orar, antes de orar, lembrar aos irmãos que esta lista, ela é muito dinâmica, então é meio complicado a gente fazer essa oração, fazer essa gravação numa segunda-feira. Estou gravando na segunda-feira, dia 24, justamente no dia do aniversário. Então pode ser que daqui até domingo, de segunda a domingo, muita coisa aconteça. Então é preciso ficar atento para lembrar que um dos problemas, um dos defeitos, digamos assim, dos cultos online, diferentemente dos presenciais, é que os cultos online são gravados com alguma antecedência, né? Então por isso esse hiato aí entre um pedido e o que acontece depois. Vamos orar então nesta hora por estes nomes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és aquele em quem a nossa alma se delicia. Tu és a alegria dos nossos corações, e nós bendizemos o Teu nome por esta Tua condição. E ao mesmo tempo nós Te bendizemos porque abres os braços, os ouvidos, e nos recebes, e nos abraças, e nos ouves segundo a Tua santa vontade. Lemos, Senhor, esses nomes, nós pedimos que abençoes poderosamente estes irmãos cujos nomes foram lidos. Guarda cada um, Senhor, debaixo da Tua proteção, que eles sejam revestidos do Teu amor, que eles experimentem a Tua misericórdia e possam assim, os que estão enfermos ficarem curados, os que estão desanimados possam se animar, enfim, que haja uma mudança na vida desses irmãos. Senhor, nós oramos pelo nosso país, nós estamos diante ainda desta pandemia e pedimos a Tua direção, a Tua orientação, quanto à reabertura do templo, a volta aos cultos presenciais. Nós pedimos que haja, Senhor, da parte das autoridades, todo o empenho para descobrir um remédio, uma vacina contra o vírus. Nós oramos, Senhor, também pedindo a Tua bênção sobre as escolas que estão enfrentando neste momento esse dilema, tanto as escolas públicas quanto as privadas, sobre a conveniência ou não de abrirem as portas. Oramos, ó Deus, também pela nossa congregação batista missionária do Rio de Janeiro e pela mudança de endereço e pela resolução de todas as pendências para a completação, para a completude desta mudança de endereço. Oramos também, Senhor, pelas pessoas, nossos queridos, onde quer que estejam sofrendo dificuldades econômicas, alguns têm dificuldades emocionais e outros ainda com dificuldades espirituais. Dispensa-lhes, ó Deus, os Teus cuidados, porque deles precisamos desesperadamente. Abençoa-nos ao longo ainda desta reunião, é a nossa prece em nome de Jesus. Amém.
Nossa mensagem nesta manhã tem como título 5 pecados que a cruz denuncia. E nós vamos ler o texto bíblico, sim, mas ao longo da meditação. Eu queria começar lembrando aos irmãos um episódio de triste memória. Aconteceu semanas atrás, né? Uma notícia muito grave chocou a mídia do Brasil. Uma menina de 10 anos, grávida do tio. O tio a estuprava desde os 6 anos. Ou seja, é uma história tão complicada, está aí nos jornais, é uma menininha lá do Espírito Santo, de São Mateus, Espírito Santo. Uma história muito triste, e uma história que nos revolta. E é revoltante uma injustiça tão grande contra uma criança. É como lembrou alguém: sobre cada criança deveríamos pendurar um cartaz dizendo: cuidado, contém sonhos. E eu posso imaginar como os sonhos dessa menina de 10 anos foram despedaçados. A gente até precisa orar por ela, para que a vida dela tome um rumo, que Jesus atravesse a história da vida dela, para que ela não viva refém de ressentimento a vida toda. É natural que nós nos revoltemos, queridos irmãos, contra os pecados considerados escandalosos. Mas parece que nós fechamos os olhos quando se trata de pecados que a gente considera de menor importância. E eu quero nesta hora convidar você, sua atenção, para você vir comigo analisar uma injustiça praticada contra o cidadão mais honesto e mais puro, digamos assim, que já pisou nesta terra. Antes de pregar Jesus na cruz, os judeus o levaram a Pilatos, para ter aí assim o aval dos romanos naquela execução. Então, Pilatos entra na história para que se desse alguma satisfação aos romanos, né? Então, e aí, na prisão de Jesus e no julgamento de Jesus, percebemos alguns pecados, na verdade 5 pecados presentes, e como Jesus está indo para a cruz e esses pecados acontecem, eu então preferi dar a esta reflexão o título de 5 pecados que a cruz denuncia. E o primeiro pecado é: a cruz denuncia a inveja. Porque no bojo do julgamento de Jesus, nós vamos localizar a inveja. E se você é daqueles que pensam que a inveja é um pecado insignificante, então você precisa examinar o papel importante que a inveja desenvolveu ou ocupou na crucificação do Senhor. E o texto de Marcos 15:10, eu falei que nós iríamos ler textos diversos, esse é o primeiro, Marcos 15:10, pois ele, Pilatos, sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. É um registro terrível. Entregaram Jesus por inveja. Meus queridos, tão escandaloso quanto o estupro é a inveja. Bom, você não vai concordar com isso, certamente. Você vai dizer, não, peraí. Uma inveja não causa um problema tão grande como causou na vida dessa menina. E na vida de Jesus, o que causou? Muito mais do que ser estuprado, digamos assim. Ele foi crucificado. Irmãos e amigos, a inveja é fonte de tristezas, de tragédias, de tumultos, de tribulações. A inveja não é brincadeira.
A Napoleão Bonaparte se atribui uma frase, é longa, mas eu copiei para você aqui a frase que se atribui a Napoleão Bonaparte. A inveja é uma vontade frustrada de possuir os atributos ou qualidades de um outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência e limitação física, seja pela intelectual. A inveja é um atestado de inferioridade. Isso é Napoleão Bonaparte, né? Uma águia, uma cobra no meio de muitas outras, definindo o mal que a inveja causa. Por isso, irmão, irmã, não inveje, por exemplo, o salário do outro. Não inveje o casamento de outra pessoa, de um outro casal. Não inveje o sucesso que alguém alcançou. Não inveje as bênçãos que uma pessoa está recebendo. O povo aí fora tem uma frase para isso, diz assim: não me inveje, trabalhe. Mas o povo de Deus tem outra maneira melhor de expressar isso. O povo de Deus diz: não me inveje, trabalhe, estude e principalmente ore. Ore, não me inveje, ore. Então, não façamos nada, meus queridos, motivados pela inveja. É muito bom que a gente então verifique os motivos por que nós fazemos certas coisas. O que é que nos leva a agir? O que é que nos leva a nos comportarmos de uma certa forma? Nada de invejar, por exemplo, as pessoas que têm cargos na igreja, as pessoas que exercem alguma liderança nas igrejas. Aliás, minha sugestão para você é a seguinte: se em algum momento da sua vida você identificar a presença da inveja, se em algum momento você flagrar o veneno da inveja percorrendo as veias do seu organismo, corra para Cristo, querido irmão. Não aceite conviver pacificamente com a inveja, porque ela é mortal. É um vírus, você não vê, mas vai te matar. Vá buscar em oração o remédio, o antídoto, a vacina contra a inveja. Mas em segundo lugar, nós temos uma outra denúncia aqui. A cruz denuncia o ódio. A Bíblia diz, Jesus diz em João 15, 23 a 25: aquele que me odeia, diz Jesus, também odeia a meu Pai. Olha só, aquele que me odeia, diz Jesus, odeia também o meu Pai. E eu conheço muita gente que gosta do pai, mas odeia o filho. Estão criando problemas espirituais para si. Jesus continua: se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Aquele salmo famoso, Salmo 35, 19, odiaram-me sem causa, né? Na outra tradução antiga diz isso. Então, odiaram-me sem motivo. Versículo 24, agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. O que levou Jesus à cruz foi o ódio daquelas pessoas contra Jesus. E meus irmãos, o ódio, nós já sabemos, é um bicho medroso. O ódio é um bicho medroso, ele nunca aparece só. Existe um amplo complexo odioso. Amplo complexo odioso. Existe, por exemplo, o ódio racial. O ódio racial é aquele que separa as pessoas por conta da cor da pele ou por causa da raça a que essas pessoas pertençam.
Eu tenho 2 filhas, as 2 são casadas, e a mais velha, o sogro da mais velha é jamaicano. É o irmão, é um crente muito bom chamado Jeremy. E seu Jeremy é um produtor rural na Jamaica, que é um país pequeno, perto dos Estados Unidos. Ele pega um avião na Jamaica, é como pegar daqui para São Paulo. Em menos de 1 hora ele está nos Estados Unidos. Aí um dia eu perguntei para o meu genro, mas morando na Jamaica, pertinho dos Estados Unidos, o seu pai não vai com frequência à América? Ele franziu o senho e com tristeza, meus irmãos, ele disse, não, ele não gosta de ir, não. Mas por que ele não gosta, né? Ele já teve problemas na alfândega e ele não falou, a verdade seja dita, eu preciso ser sincero, não falou a causa, mas eu deduzi que por causa da cor da sua pele, ele não é bem tratado pelos funcionários da alfândega. E meus queridos, o Brasil está cheio disso. A gente não está falando inglês aqui ou falando grego aqui. O Brasil está cheio disso, de pessoas que desprezam as outras por conta da cor da pele. E isso é um pecado gravíssimo. E o Senhor Deus ainda vai cobrar da sociedade brasileira, ou de um modo geral, sociedade ocidental branca, vai cobrar esse desprezo para com as pessoas da raça negra. O ódio é muito grave. Levou Jesus à cruz, ao lado da inveja. Porque a inveja vai gerando ódio também. Um pecado anda de mãos dadas com o outro. Tão grave quanto o ódio racial é o ódio pessoal. Por isso que eu falei que o ódio não vem sozinho. É um conglomerado de ódios. O racial, pessoal. O ódio pessoal é aquele em que o filho detesta o pai, a filha detesta a mãe, a nora detesta a sogra. E vice-versa. É quando o enteado alimenta ódio contra o padrasto. É quando um cônjuge detesta o outro. E a gente está lendo nesses dias na imprensa que a pandemia tem aumentado esse ódio. Ela tem contribuído. Parece que a convivência na marra, a convivência forçada, está gerando ódio em algum coração por aí. Quando noutros gera e aumenta o amor, noutros gera e alimenta o ódio. É mais frequente esse ódio pessoal, é mais frequente ainda entre ex-cônjuges. E entre ex-cônjuges, então, trava-se uma batalha. Eu tive um amigo que toda vez, ele era divorciado, recasado, mas toda vez que ele ia se referir à ex-esposa, havia um ressentimento tão grande dentro do coração dele que ele falava assim: a bruxa me falou isso, me falou aquilo, a bruxa mandou o seguinte recado, aí um dia, eu fiquei assim, toda vez que ele se referia a ela, que eu também a conhecia, como a bruxa, eu ficava assim meio desconcertado. Aí um dia eu falei para ele: meu amigo, por que tem que chamar sua ex-esposa de bruxa? Por que não pode dizer o nome dela, ou dizer a minha ex-esposa, ou a fulana de tal? Mas bruxa mostra muito ressentimento ainda. E depois ele me falou, alguns meses depois, ele me falou que aquela palavra ajudou-o a superar aquilo, e ele deixou de se referir à sua ex-esposa como uma bruxa. Há o ódio de irmão contra o irmão, especialmente quando tem herança envolvida. Meu Jesus, quando tem herança, divisão de herança é divisão de ódio. Um ódio de um lado, ódio do outro. Então o ódio é racial, é pessoal, mas tem também o ódio sexual. E ódio sexual, esse é tão complexo, que Freud tentou explicar. Mas se ele não conseguiu, eu não vou nem tentar. Ódio econômico é outro tipo de ódio. Os atores principais desse cenário de ódio são a burguesia de um lado e a classe trabalhadora do outro. O que acontece? A primeira, a burguesia, querendo explorar a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora querendo exterminar a burguesia. É uma guerra.
provocada a partir do ódio. Ódio que nasceu com a inveja, porque a burguesia tem coisas que a classe trabalhadora não tem, e aí começa uma guerra. Mas o pior de todos os ódios, já que estamos falando da família, o pior de todos é o ódio religioso. Você vai perguntar, mas peraí, existe ódio religioso? Sim, querido amigo, existe ódio religioso. O ódio religioso é aquele, sabe qual? Que faz as pessoas matarem as outras em nome de Deus. Em nome de Deus, que blasfêmia das maiores, você dizer que está matando alguém por causa do nome de Deus. É esse ódio que ateia fogo nas fogueiras para queimar os ateus e os hereges empedernidos. Foi esse ódio que fez os judeus pregarem Jesus numa cruz romana. Inveja, ódio, há um terceiro pecado que a cruz denuncia. Em terceiro lugar, a cruz denuncia o interesse financeiro. O interesse financeiro, meus queridos, é só lembrar que o preço da traição de Judas, foi combinado entre Judas e os dirigentes da religião judaica. Os dirigentes da religião. Mateus 26, 14 a 16 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? Pesaram-lhe 30 moedas de prata. E olha, não era pouco dinheiro, porque depois com essa quantia foi possível comprar um terreno tão grande para fazer um cemitério. Para você ter uma ideia de como era 30 moedas de prata. A partir de então, Judas, procurava uma oportunidade para entregá-lo. Notemos aqui que a iniciativa da traição da entrega, partiu de Judas. Diz o versículo logo no início, e Judas dirigiu-se aos principais sacerdotes. Foi Judas quem tomou a iniciativa de ir procurar aquelas autoridades para negociar, para ganhar algum dinheiro entregando Jesus. E é claro que eles gostaram da ideia. O evangelista Marcos registra em Marcos 14, 11, ouvindo-o, eles se alegraram. Quando ouviram Judas fazer essa proposta, eles se alegraram. Eu só queria saber que tipo de alegria é essa, que faz alguém se alegrar por causa de uma injustiça que vai ser cometida. Por que Judas fez isso, irmãos? Porque Judas entregou o seu amigo, o seu mestre, o seu líder. É porque Judas amava mais ao dinheiro do que a Jesus. Esse era o problema de Judas. E a impressão que a gente tem é que Judas, ouvindo Jesus pregar, vendo os milagres que ele fazia, Judas não teve dúvidas. Nasceu no coração dele essa certeza: esse aí é o Messias prometido dos profetas, esse é aquele a quem a gente está aguardando, e se ele vai ser o rei, eu quero estar ao lado dele, quero me dar bem. Então que ele cresça e eu mais ainda, diferentemente de João, que disse que ele cresça e eu diminua. Judas viu em Jesus a oportunidade perfeita para a realização dos seus sonhos. Por isso ele não pensou duas vezes e vendeu o seu amigo. Eu li um artigo no jornal Folha de São Paulo, em que o articulista dizia o seguinte: Judas Iscariotes recebeu do maior dos poetas italianos, Dante Alighieri, a mais terrível pena imaginável. Foi relegado ao mais extremo círculo infernal.
e lá ao mais excruciante dos castigos, ao lado de Brutus e Cássio, que tramaram o assassinato de César. Judas era torturado pessoalmente por Satanás. Pessoalmente por Satanás. Você pensaria que o interesse financeiro não é tão grave quanto o estupro de uma menina de 10 anos, não é verdade? Mas veja quantos males ele tem trazido ao mundo. Fez o inferno na vida de Judas e faz hoje muitas pessoas venderem a alma ao diabo para ter status econômico. Em quarto lugar, a cruz denuncia a mentira. A mentira. Irmãos, a corte judaica que julgou Jesus era aquilo que o irmão Alci aqui na igreja chama de brincadeira, sobre a coluna dele, a coluna e a firmeza da mentira. A corte jurídica que julgou Jesus era a coluna e a firmeza da mentira. Escutemos Lucas 23, 1 e 2, está registrado ali o seguinte: e levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar imposto a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, um rei. Então veja, é até uma vergonha chamar essa encenação toda de julgamento, porque eles usaram a mentira. Uma coisa que não pode ter no julgamento, num tribunal, é a mentira, porque senão a justiça fica prejudicada. E eles contaram aqui pelo menos duas mentiras. A primeira mentira é: achamos este homem, versículo 2, achamos este homem perturbando a nossa nação. Perturbando? Jesus? Quando Jesus chega a perturbar alguém, queridos amigos, é porque muita coisa está errada na vida dessa pessoa. Porque não é da natureza de Jesus perturbar ninguém, a não ser o pecado. Jesus pregou a paz, pregou o perdão, pregou o amor, a reconciliação. E eu pergunto, como é que essas coisas podem perturbar uma nação? Como? Mentira. Segunda mentira: Jesus estaria proibindo pagar o imposto a César. Disseram isso também. Encontramos esse homem proibindo pagar o imposto a César. Primeiro que Jesus não tinha autoridade civil, digamos assim, para proibir pagar imposto. Ele não era do ambiente das autoridades que poderiam fazer isso. Ele não era do Sinédrio. E mesmo que fosse, nenhum judeu poderia proibir isso, porque é norma de César, vinha de Roma. Então, era mentira. Quando foi que Jesus disse: não paguem imposto a César? Alguém ouviu isso? Alguém leu isso em algum momento? Claro que não. Até pelo contrário. Lembra que um dia os herodianos foram procurar Jesus, um partido político, seguidores de um partido político chamado Herodianos, muito simpático a Herodes, pelo nome já se vê. E esses herodianos perguntaram a Jesus, Mateus 22, 17, é correto pagar tributo a César ou não? É correto pagar imposto ou não? A resposta de Jesus é clássica, todo mundo se lembra disso. Ele disse, Mateus 22, 21, dai, pois, a César o que é de César. Ou seja, paguem os impostos, sim, e a Deus o que é de Deus. A contribuição para a causa do Senhor também, Jesus não esqueceu isso. Meus irmãos, mentira é isso, mentira mata. A mentira mata. A gente vê isso em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram fulminados no culto. E é muito bom a gente ter cuidado.
nestes tempos de comunicação fácil e irresponsável, os filhos da verdade, que são os crentes, não podem ser transmissores da mentira. Não podem. Eu recebo, você certamente recebe, a gente recebe sempre alguma coisa nas redes sociais, alguma coisa, algum comentário grave sobre alguém ou sobre algo, e geralmente algum crente encaminha isso e diz assim, para mim eles mandam assim: pastor, não sei se é verdade, mas se for é grave. Irmão, se você não sabe se é verdade, por que está passando para frente? Qual a lógica disso? E se você estiver falando mal de alguém, e se isso estiver envolvendo a moral de alguém, como aconteceu no México em 2018, numa pequena cidade mexicana, começaram a espalhar pelas redes sociais histórias de que crianças estavam sendo sequestradas e tal, e foram passando adiante, e envolveram alguém, o nome de dois homens, e a multidão furiosa cercou esses dois homens e fez, sabe o quê? A multidão os queimou vivos, dois homens inocentes queimados por causa de mentira veiculada nas redes sociais. Até o WhatsApp estava envolvido nisso. Você quer participar disso? Resista à tentação de encaminhar, de passar para frente coisas que você não sabe se são verdadeiras. E, segundo critérios antigos, se souber que é verdadeira, mas não edifica, não constrói, não é para o bem de ninguém, então, meu irmão, deixa morrer ali com você, não faz mal não. Não passa para frente. O mundo está cheio de maldade e a maldade só vai aumentando. Olha, eu não duvido nada que daqui a pouco as redes sociais acabem justamente para evitar isso. Nós podemos chegar até esse ponto. E aí vai voltar todo mundo ao telefone antigo de novo. Alô, você está aí? Por causa do mau uso de um bem, ou uso de um bem para o mal. Quinto e último pecado que a cruz denuncia. A cruz denuncia o populismo. O populismo, Marcos 15:15. Pilatos, querendo agradar a multidão, oh meu Deus, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás, soltou um bandido. O sujeito já havia matado alguém, era um conspirador, era um anti-romano, visivelmente comprometido com uma causa terrorista. Desde quando alguém prefere um terrorista a Jesus? Desde sempre, desde os dias do Novo Testamento. E por que Pilatos fez isso? Marcos registra, Pilatos, querendo agradar a multidão, Pilatos, aquilo que Pilatos praticou aqui, queridos irmãos, é um pecado popular, e ele tem um nome também específico, chama-se demagogia. É aquele sujeito que não defende tanto valores, intimamente ele não defende aquilo, mas publicamente ele fala de um jeito que as pessoas pensem: esse é o homem, essa é a pessoa, ela está coberta de razão, vamos apoiá-lo, vamos votar nele, vamos obedecer a ele, vamos incensá-lo. Cuidado, irmãos, tem muito Pilatos na política brasileira, tem muitos Pilatos nas igrejas, gente querendo agradar a multidão demagogicamente. A demagogia é isso, é aquele desejo de agradar as pessoas para alcançar certos fins. Eu gosto muito de uma frase pronunciada por Winston Churchill. Winston Churchill foi o grande líder inglês
na Inglaterra, primeiro-ministro britânico, durante a Segunda Guerra Mundial. E olha, se não fosse a loucura dele, a audácia dele, a coragem dele, talvez a história do mundo hoje fosse outra. Foi o único que conseguiu realmente peitar Adolf Hitler. Uma frase de Winston Churchill sobre isso: a diferença entre um estadista e um demagogo é que este demagogo decide pensando nas próximas eleições, enquanto aquele, o demagogo, o estadista decide pensando nas próximas gerações. Então o demagogo pensa nas próximas eleições, o estadista pensa nas próximas gerações. Pilatos não era um estadista. Pilatos não tinha nenhum compromisso com a verdade e por isso nem mesmo com a justiça. Queria apenas agradar aquela multidão. Multidão furiosa, multidão irracional, como só ia acontecer com os comportamentos de multidão. E você e eu sabemos que quando os políticos fazem isso, o povo depois, a multidão depois, acabará pagando a conta que geralmente é muito alta. O preço é alto pela prática da demagogia. A demagogia pregou um dos cravos nas mãos de Jesus. Conclusão. A mensagem da cruz, queridos irmãos, é uma mensagem revolucionária. Por quê? Porque na cruz os nossos pecados foram castigados em Jesus. E quando a gente canta, e quando a gente diz, não só que os nossos pecados foram castigados em Jesus, mas que todos os pecados foram, a gente precisa incluir aí os pecados escandalosos, como é o caso de estupro, como é o caso de assassinato, mas também nele, em Jesus, foram crucificados os pecados pequenos, digamos assim, aparentemente sem maldade, inofensivos aparentemente, como a inveja, o ódio, o interesse financeiro, a mentira e o populismo. Que o Senhor nos livre de tudo isso. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça conosco, nós te louvamos pelo teu amor imenso e maravilhoso. Muito obrigado porque em Jesus teu Filho nossos pecados foram pregados e ali na cruz ele realizou para sempre a nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar desses pequenos, aparentemente pequenos pecados, mas que são suficientes para nos afastar da tua glória. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro
atrativos sem fim, porque dela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Nós queremos encerrar este culto agradecendo a você a sua companhia e ao mesmo tempo convidá-lo para as 19 horas estarmos juntos novamente para adorar o nome daquele que nos criou, nos sustenta, nos salvou e nos salvará para sempre. E eu termino lendo para você Hebreus 13, 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.